para transpor barreiras internas. Olá, como estão? Estão percebendo ou sentindo que certas situações de sua vida estão se agravando ou insustentáveis? Se você é uma pessoa sensível, provavelmente sim. Se você é uma pessoa distraída, talvez esteja perdendo uma grande oportunidade de tomada de consciência. Está muito complicado e complexo fazer escolhas e dar novos direcionamentos em sua vida, não é mesmo? Muitas mudanças estão vindo. Aqui, neste podcast de estreia, vou traduzir mais profundamente este alerta sobre a inevitável e necessária mudança que irá ocorrer na sua vida, com ou sem a sua aprovação. Pois temos uma poderosa cruz cósmica no céu, que irá abalar as nossas estruturas mais do que já estão abaladas, ainda que nem todos estejamos atentos ao fato. Acompanhe comigo os sinais de alerta. Vamos compreender o momento e como podemos aprender, crescer e nos beneficiar deste tempo cósmico tão ambíguo, tão destrutivo e construtivo ao mesmo tempo. Eu sou Cristal Ribeiro, da Escola de Astropsicologia, Artes e Saberes, EAPAS, e este é mais um Tempo Cósmico na voz do nosso podcast. Considerações astrológicas antes de prosseguir com os aprofundamentos. Bom, a segunda lunação do ano astrológico, a lunação de Touro, em 27 de abril, às 16h30. Estamos vindo de uma semana de lua minguante ocorrida em Aquário. Ela pertence à última etapa da lunação do eclipse de Áries, lá do dia 29 de março, fechando situações que ocorreram há 1 ano e meio atrás, com os eclipses nesse eixo Áries-Libra. Tivemos uma grande temporada de planetas retrógrados desde que o ano de 2025 começou. Todos os planetas no momento já estão em movimento direto, ainda em zona de sombra, mas Mercúrio e Júpiter já estão saindo da zona de sombra, voltando a fluir. Assim, é chegada a hora de dissolver as barreiras, romper com o que impede a mobilidade, para preparar a estratégia da ação, para dar o primeiro de 1000 passos. Esse quarto de ciclo lunar pede mais do que nunca recolhimento necessário para reorientar, reposicionar, para seguir novos rumos e dar um basta em situações insustentáveis, interna e externamente. Essa lunação de finalizações desenha no céu uma grande cruz cósmica, envolvendo 4 ângulos, 4 signos, 4 setores da nossa vida, que representam uma cruz que carregamos. Ou estamos presos, pregados, uma cruz ou uma torre que está vindo abaixo, para que outra estrutura possa ser erguida. Ainda dentro das considerações astrológicas, lembrando que todos os signos estão presentes aí em seu mapa de nascimento, em algum setor da vida. Então, essa cruz afeta a todos nós, a todos nós. Claro que para os que possuem asteroides, planetas ou outros pontos astrológicos nesses signos em seu mapa, estes serão mais fortemente afetados. Estejam aí com seus mapas em mãos. Vamos aos significados astropsicológicos. Os signos são Touro, Leão, Escorpião, Aquário. Não estou falando de pessoas, estou falando de arquétipos. Reforço que todos temos esses signos atuando em algum lugar. Touro, preso ao seu conforto, não gosta de mudança, precisa aprender a importância do desapego, menos ter e mais amar. Leão, preso ao seu personagem de bondade ou sucesso, não gosta de errar, menos teatro, drama, mais verdade e coração, mais maturidade, mais alto amor. Escorpião,
não gosta de finalizar ciclos, presos a relações de abuso mútuo. Chega de controle, chega de manipulação, de atuar nas sombras, de se deixar mover por sentimentos infantis e obscuros, de seguir éticas destrutivas. E para esse setor das nossas vidas, menos peso, mais leveza, menos intensidade, mais esvaziamento, menos paixão, mais profundidade, mais autorresponsabilidade, mais auto-perdão. Aquário, preso aos seus ideais elevados, a seus planos politicamente corretos, a sua máscara social de bom cidadão, levantando bandeiras rebeldes e arrogantes, impondo verdades, fugindo ao diálogo, fugindo de conversas e resoluções no âmbito pessoal. Mais consciência do que é comunidade de verdade, mais paciência, mais humanidade no sentido de acolher a vulnerabilidade de si e dos demais. Aqui se faz necessário humanizar de verdade. Pessoas são muito mais que ideias. Não podemos pensar a vida para os outros, mas trabalhar para que possamos pensar a vida juntos. Onde esse aprendizado deve ocorrer e onde a pressão está ocorrendo? Os setores da vida dependem do mapa de cada um. Aqui falaremos no geral, para todos. A cruz é formada pelo Sol, consciência, Marte, atitude de vida, Plutão, morte, Lilith, sombra. Aqui há uma luta, um conflito, uma polarização entre a vida e morte, entre luz e sombra. Essa é a condição existencial da humanidade. Luta por sobrevivência, por poder, domínio entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre o belo e o feio, o melhor e o pior. Ou como cantava Caymmi, acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Acontece que não se trata mais disso. Estamos numa era, num tempo, onde esses conceitos não respondem mais às necessidades da sociedade humana, que se tornou mais complexa nesse momento caótico da história, nesse início de milênio. Mas isso é assunto para outro podcast. Ficamos aqui com os aspectos astropsicológicos pessoais. Essa polarização, esse racha do mundo em dois, está nos obrigando a nos posicionar. Como bem disse o Rei Leão, ou do desenho mesmo, você tem que ocupar o seu lugar no ciclo da vida. Quem fala é o Rei Leão morto, que é o espírito do coração, da consciência, da dimensão espiritual do leão, que está representado neste momento pelo planeta Marte em Leão, nessa cruz cósmica. Não é mais sobre ser adulto e cumprir suas responsabilidades atendendo às convenções, nem sobre sucesso e fracasso, pois a vida é muito mais do que os nossos aparentes sucessos e fracassos. É sobre ser um adulto maduro, autêntico, saudável, em sua autoestima, em suas relações, em suas contribuições ao mundo. É sobre a minha verdadeira realização, meu real poder, do quanto eu sou coerente e estou seguindo a mim mesmo. Com autorresponsabilidade, autoamor, autoconsciência, irradiando o brilho do meu coração, com uma autêntica alegria de viver, sem precisar diminuir o brilho dos outros, sem explorar outra vida, sem ser abusivo com ninguém e nem aceitando o abuso dos outros ou abusos do sistema.
Estou abusando ou sendo abusivo por medo de perder algo? Ou alguém? Atenção, aquilo que não me pertence não é meu. É a apropriação indevida, é roubo, é abuso. Pessoas não são coisas nem demandas. Coisas e demandas servem pessoas. Pessoas não servem coisas nem demandas. Muitas voltas essas forças darão ainda nos nossos mapas, fazendo tremer essas estruturas e paradigmas insustentáveis, aos quais estamos presos ou agarrados. Cada vez mais é na minha vida o foco, na sua vida o foco, é no seu microcosmos que a mudança vai forçar a barra do tempo e do espaço de sua zona de conforto. O que está oculto há muito tempo em mim, por medo e vergonha, que não quero encarar, enfrentar, soltar, desapegar. O que está insustentável, onde a angústia está gritando, onde a frustração e a insatisfação estão sufocando. O que está me matando por dentro? O que está lhe matando por dentro? É sobre isto, queridas, queridos. Por isso venho até vocês aqui agora. É um alerta. A tensão psíquica que esta cruz cósmica nos coloca pode vir de dentro ou de fora. Normalmente, as pessoas mais sensíveis sentem a própria pressão interna, querendo mover algo em si mesmas. E, no geral, pessoas mais distraídas tendem a receber essa pressão vinda de fora, de situações concretas, de relacionamentos sociais ou íntimos, sofrendo situações com outras pessoas. Essa tensão ocorre porque há um embate de forças cósmicas e psíquicas em direções muito opostas. Por exemplo, forças polarizadoras entre nossa necessidade de inovar, de renovar a nossa dimensão conservadora, entre as necessidades coletivas e as necessidades do núcleo do qual pertenço, entre o que é bom para todos e para a nossa zona de conforto, o que é bom apenas para o nosso umbigo ou o que é péssimo para mim, que está na zona de conforto do núcleo social. Aqui, as necessidades do coletivo se confrontam com a necessidade do indivíduo, de forma muito conflituosa. Conflito esse do qual fugimos muitas vezes uma vida inteira. Mas que também é transgeracional e já estava posto quando nascemos. Daí a dificuldade de enxergarmos, pois estamos falando de situações normatizadas, normalizadas, invisibilizadas, negadas, desprezadas, das dimensões descuidadas, das situações vividas no desamor. São situações dos erros que eu cometi pela via do desamor. Isso é muito profundo, queridas e queridos, e está refletido em nossa humanidade, com suas sociedades doentias que estão colapsando. Mas o que é necessário compreender aqui? É que a sociedade é composta de indivíduos totalmente divididos internamente, divididos familiarmente, socialmente. Somos filhos dessa sociedade dividida, doentia. Nós compactuamos com ela, nós a criamos e ela nos cria. Olha só o tamanho do paradoxo que envolve a todos nós. Talvez alguns aqui já conhecem um mantra, uma verdade legada por Jesus, repetida muitas vezes também por não cristãos. Uma oração universal, assim na terra como no céu. Ou ainda, o homem é a imagem e semelhança de Deus.
Ela também é presente nas filosofias da antiguidade greco-egípcias, na lei da correspondência, que diz: o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está fora é igual ao que está dentro. Ou ainda, assim como no macrocosmos, no microcosmos, ou dentro de uma sabedoria da terra, num paradigma indígena, somos todos parte da grande teia da vida que nos envolve a todos. Mas o que essas leis e verdades significam no âmbito pessoal? Como se aplicam na nossa vida? É o que a cruz cósmica está nos questionando, nos cobrando. Um eu menos dividido, cobrando coerência, verdade, maior consciência de si e de como esse meu eu afeta o meu núcleo e vice-versa. Forças polarizadoras estão presentes. Como a sua vontade pessoal se manifesta no grupo familiar ou social, se você está consciente de suas vontades internas, não dos seus quereres de sempre, mundanos, impostos pela sociedade através dos modelos, dos padrões ou do consumo, do que é desejável e bem visto, mas da vontade do seu coração, do que o seu eu espiritual, intuitivo, central, vital está desejando. Se está consciente, quantas camadas de entulho, seja de passado, de mágoas, de medo, de vergonha, separa você desse desejo do coração? Qual a força da sua vontade para seguir na direção do seu coração? Você vai para o mundo, se arrisca nessa direção? Quando você vai para o mundo, nessa busca, quais as barreiras justificativas, desculpas e fugas você cria para si próprio? É sobre isso também. Qual a parte da história que o seu eu ainda não quis ver, sobre a sua própria realidade? Aqui temos Lilith oposta ao Sol, nos provocando no que nos é mais caro: a nossa seguridade, a nossa sobrevivência, o nosso corpo físico, o nosso bolso, as nossas economias ou investimentos. Urano, no outro extremo de Touro, se aproxima de novo da estrela Algol. Deixa um outro alerta para os desejos e paixões insanos que alimentamos por anos e que agora serão expostos ou trarão desequilíbrio, doença, destruição. É importante mudar o rumo da ação, das escolhas, dos desejos, para que a vida se cure, se renove e se eleve a um patamar construtivo. Esta cruz cósmica denuncia a sua rigidez, teimosia, obsessão, apego, que está lá na área onde esses signos estão em seu mapa de nascimento. Também denuncia a sua vaidade, seu egoísmo, sua possessividade, sua prepotência, sua tirania. Afinal, não é sobre os outros, é sobre si. Não é sobre culpados ou culpa, é sobre corrigir os setores da minha vida onde há desamor. Olhando para o quanto sou abusiva ou abusivo comigo. Onde faltou amor em minha vida? Onde preciso nutrir com amor para que eu não adoeça, para que eu não morra por dentro, para que eu não mate ou não maltrate o melhor de mim? Pois é aí que elas se manifestarão. Esta cruz cósmica é formada pelo Sol em Touro, em uma relação estreita com Plutão, formando uma tensão com Marte em Leão. Tensos com o Sol em Touro, colocando fim a um reinado, a um papado, com tudo o que já cumpriu
a sua função e se despede ou aguarda uma ruptura, um desapego, uma entrega. O regente da lua minguante, Urano, se aproximando da estrela Algol novamente, acorda essa estrela. Com Saturno, conjunto com os nodos, com Vênus, os sinais de que a semana entrará para a história, que será de grande impacto mundial, local e pessoal, de que marcará o rumo de novas vidas, mundial e pessoal. É que a semana nos mostrou com a despedida de uma grande alma, com imenso espírito de justiça e paz, o falecimento do Papa Francisco, exemplo de liderança mundial pela pacificação do mundo e na defesa dos pequeninos, dos humilhados, dos pobres marginalizados, das minorias excluídas, dos desvalidos, dos invisibilizados. Mesmo que não sejamos católicos, e eu não sou, é preciso reconhecer o que o falecimento de um Papa representa para a história mundial. E não é qualquer Papa, é o Papa que escolheu os princípios de conduta inspirado por São Francisco de Assis. Simbolicamente, ficamos todos órfãos desse Pai misericordioso. Agora, cada indivíduo, simbolicamente filho, caso escolha a justiça e a paz, precisa assumir o seu lugar neste ciclo de paz. Escolher ser paz. Não é mais tempo de esperar que um líder lute por nós, faça por nós. Esse é o adulto maduro, saudável, sábio. Por isso, dar o último passo, estabelecer os limites, fazer boas e novas escolhas, para dar o primeiro passo de renovação. Bergoglio, um homem comum, que escolheu o caminho do amor, da paz, não tinha a menor pretensão de ser um papa. Ele foi escolhido porque devotou a sua vida a colocar amor onde faltava, cuidado aonde era descuido, paz aonde era conflito. E sem pretensão se tornou um santo padre que até o seu último dia de vida dedicou o seu ser em ser simplesmente amoroso e cuidadoso. Não precisamos de tanto, precisamos colocar amor e cuidado em nós mesmos, somente nas nossas próprias vidas. Você está com seu mapa aí de nascimento? Lá no grau 3º dessa cruz cósmica, desses signos, no 3º grau de Leão, Touro, Aquário e Escorpião, é onde aconteceu esse pico dessa energia. E esse pico está sendo 24, 25, 26 de abril, se unindo à lua nova, dia 27 de abril, onde essa cruz está também presente. Então essa cruz, ela permanecerá bem intensa, bem forte, muita pressão ainda, durante todo o mês de maio, durante toda a alunação do signo de Touro. Não só o Sol passará por esses pontos, mas todos os planetas que estão vindo de Áries para Touro passarão por esse mesmo confronto. Com o Sol primeiro passando aí, é preciso a tomada da consciência. Depois virá Mercúrio, que envolverá a nossa velha lógica que estamos usando para dar novos passos. Não funcionará. A renovação precisa ocorrer na razão, na comunicação também. Depois, Vênus revolucionar o nosso sistema de valores e os nossos desejos. Esse processo se arrastará e se repetirá cada vez mais insustentáveis.
São 4 signos, 4 setores da vida, afetados por seus desejos obsessivos, vaidades, paixões insanas ou por seus medos, medos de perder, medo de rejeição, medo de abandono, de não ser amado, medo do fracasso, medo da humilhação, medo da vergonha, medo da morte, medo de ameaça da sobrevivência, medo da realidade, medo de perder o controle, medo de si, de seus demônios, de sua fraqueza, medos demasiadamente humanos, porque humanos todos somos. O medo move o nosso mundo, tinge a nossa lente. Por medo, fugimos ou atacamos, nos abandonamos ou somos abandonados. O medo domina a nossa sociedade e o nosso eu. Esta cruz cósmica surge com as suas forças psíquicas para abrir uma compreensão mais profunda sobre os seus processos, despertar consciência, abrir seu coração para integrar nossas dimensões que estão divididas, adoecidas pela metafobia, ou seja, pelo medo de que algum medo apareça, ou seja, pelo medo de que algum medo exista, de que algum medo apareça. Orientações para o momento. Esse tempo cósmico pede coragem, ação do coração, pede empoderamento de si, autoconfiança, autoestima, autovalorização, ou seja, tudo o que nos falta, o que não veio no manual. Para chegarmos nesse lugar de desenvolvimento, precisamos de autoconhecimento, autorreconhecimento de nossas partes que integram a totalidade do nosso eu. Para isso, precisamos trilhar uma jornada para dentro de nós, de autoaceitação de si, de aceitação da nossa realidade, de nossos limites, de nossas sombras, de nossa própria história e de nossas origens. Não é algo para se resolver em uma semana, não é mesmo? O mês de abril é um mês ímpar porque ele está iniciando esse ano de despertar de si mesmo, esse ano da grande tomada de consciência sobre os nossos processos. Por isso é um ano de cura, de morte e de renascimento. Esse mês e o próximo trarão alguma situação interna ou externa que nos forçará a iniciar esse processo de nos empoderar de nós, de nossas dores e delícias, para colocar um basta e um freio em tudo o que fere a minha verdade, tudo que impede minha coerência, de tudo que me desvia do ser que um dia eu sonhei ser, do meu desejo de corpo e alma, sem o qual não será possível alcançar uma paz satisfatória, uma saúde real, alegria de viver e auto-amor real. Encerro este podcast com a minha voz do coração, desejando que esteja atenta, atento, conectada, conectado com o seu coração, com o seu espírito, para que possa iniciar uma revolução na sua vida, tendo como bandeira o amor e a paz, para que a sua luz cresça e brilhe como uma estrela, entre 8 bilhões de estrelas que compõem essa multicolorida família humana. Essa é a minha contribuição, e se ela lhe inspira, inscreva-se, curta, comente. Se já é inscrito, por favor, compartilhe este podcast. Faça parte da comunidade da nossa escola. No caminho do coração, a cura pelo amor. Sintam-se abraçados. Beijos no coração.
sente o meia-lua é cheia. Depois da lua novamente, quem diz que a lua é velha? Mente quem diz que a lua é velha. Mente quem diz